Volta com a palavra a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Com a palavra, doutora. Muito obrigada. Então, retomo muito rapidamente, né, o assunto que eu estava abordando. Muito dinheiro federal, estadual foi liberado para o combate ao coronavírus. Equipamentos foram erguidos, né, esses hospitais de campanha. Quando eu me manifestei, no início de tudo isso, eu me manifestei contrariamente aos hospitais de campanha. Eu desejava, e ainda entendo que teria sido melhor, que esse dinheiro todo tivesse sido investido nos equipamentos já existentes, até para que a população ficasse com os novos leitos, com os novos equipamentos depois da pandemia. Não foi essa a opção feita, ergueram esses hospitais de campanha gigantescos. Eu não vou jogar pedra em ninguém, né? É melhor ter a estrutura do que não ter. Agora, na medida em que foi muito dinheiro, na medida em que a mesma instituição contratada pela Prefeitura de São Paulo está sendo alvo de mega operações no Rio de Janeiro, inclusive, ao que tudo indica, com envolvimento direto, né, do primeiro casal, do governador do estado do Rio, da primeira-dama, infelizmente. Então, assim, me parece natural que os deputados estaduais, seja solicitando informações e documentos, que é como eu trabalho, seja fazendo visitas surpresa, que eles exerçam, né, que nós exerçamos esse direito e dever de fiscalização. Eu penso que quem monta uma estrutura, né, cinematográfica como aquela deveria ficar até assim lisonjeado de receber a visita de uma equipe de deputados estaduais para poder constatar a qualidade do trabalho. Então, eu não compreendo a reação, não compreendo primeiro a vedação da entrada dos deputados, não compreendo a reação agressiva da prefeitura para com os deputados, né? Não compreendo, muito embora respeite muito a imprensa, o fato da imprensa, no lugar de noticiar o que os deputados levantaram, tentar estigmatizá-los como bolsonaristas, terraplanistas e outros istas, né? Eu volto a dizer, são colegas de linhas ideológicas de partidos diferentes. Então, é uma tentativa de desmerecer os deputados, de desmerecer a Assembleia, e ainda que eu tenha uma outra forma de atuação, eu vou defender o trabalho do parlamentar, em especial do parlamentar estadual, que sempre fica em segundo plano, né? Eu entendo que a Comissão de Prerrogativas já deveria ter publicado uma nota de apoio e proteção a esses deputados, né? Eu integrei por muitos anos o Conselho da OAB, as turmas recursais da OAB, e nós éramos muito firmes na defesa das prerrogativas dos advogados. Até por isso eu venho fazendo críticas, né, ao inquérito lá do Supremo, que não dá acesso na íntegra aos advogados que representam os investigados. Eu não concordo com o que essas pessoas escrevem, com o que elas postam, muitas das ideias que elas defendem são repugnantes até para mim, mas o advogado tem direito a acessar para poder fazer sua defesa. Então, eu vejo, talvez por ter essa formação, né, de advogada, de membro da OAB, que a Assembleia Legislativa precisa defender os deputados. Precisa, é direito do deputado, é dever do deputado fiscalizar. É muito estranho que deputados tenham sido barrados. É muito estranho que mesmo um deputado que agendou não tenha tido autorização para entrar no equipamento administrado justamente pela empresa que está no centro das investigações no Rio de Janeiro. Então, é isso que a imprensa deveria frisar, e não tentar desmerecer os meus colegas, né? Então, fica aqui o meu apoio incondicional aos colegas, né, que estão trabalhando, estão honrando seus mandatos, estão com seu estilo, cumprindo sua missão constitucional. Eu quero também, antes de finalizar, lembrar que esse domingo, né, nós temos aí a previsão de manifestações novamente. Apesar, né, de eu entender que nós já podemos seguir numa reabertura, até porque, como os colegas mostraram ontem, sobram leitos em São Paulo, nós não podemos negar a gravidade da doença.
Então, me parece uma incoerência muito grande que defensores, inclusive do lockdown, estejam estimulando as manifestações. E, da mesma maneira, me parece uma incoerência muito grande que aqueles que se dizem apoiadores do presidente estejam também estimulando e convocando essas manifestações, mesmo depois do presidente ter falado 3 vezes na live que ele fez ontem, que ele não gostaria que os seus apoiadores fossem para as ruas, né? Eu estou muito preocupada com o país, eu estou muito preocupada com o nosso Estado, estou preocupada com a questão da saúde, com a questão econômica, mas, sobretudo, com a crise política. Entendo verdadeiramente, né, e muito sinceramente, que não é hora de conflito, não é hora de confronto, existe uma instabilidade no ar. Esse conflito e esse confronto não favorecerá ninguém, né, não favorecerá o país. Não vejo lógica nessa altura, neste momento que o país atravessa, em fazer manifestações. Com isso, vejam que eu não estou entrando no mérito de quem tem ou de quem não tem razão. Só digo que, ao que parece, dos dois lados, né? Digo por um lado, porque, teoricamente, representam os apoiadores do lockdown e vão para a rua, estranho. E do outro lado, porque o presidente, que teoricamente assim, vamos dizer assim, o centro desse tal apoio, pediu para não ir para as ruas. Então, me parece que dos dois lados existe um desejo de conflito, existe um desejo de instabilidade, e eu não consigo compreender qual é a finalidade disso tudo. Então, quem sou eu, né, com tantas lideranças se manifestando? Mas se eu puder pedir, né, aos cidadãos brasileiros, aos cidadãos paulistas, de todos os lados, eu peço, né, que fiquem em casa, né, nesse final de semana. Aliás, que na medida do possível, fiquem em casa, né, o máximo que puderem, que sigam se resguardando os demais e observando a cena política. Eu acho que tem muita gente fazendo teatro nesses últimos tempos, sabe? Muita gente com comportamento incompatível com o posicionamento que alardeia realmente ter. Então, é um pedido, né? Eu acredito que nós precisamos mesmo ter uma ponderação para encarar o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo, para analisar as muitas falas, né? Os eventuais interesses que há. É um momento apropriado para o resguardo, né? Para a reflexão, para o recolhimento, para cuidar da saúde, para, na medida do possível, voltar a movimentar, né, a economia. Eu divirjo dos colegas que entendem que querer uma reabertura responsável tem a ver com pressão econômica, né, pressão do capital, né, como alguns colegas falam, porque o rico mesmo, não vai se prejudicar, gente. Desculpa eu falar desse jeito, né? Os funcionários públicos, tanto os que ganham muito como os que ganham pouco, também, salvo um colapso total, eles vão receber seus salários. Infelizmente, o país, com relação aos funcionários que ganham muito, né, tem essa cultura de não reduzir. Eu sou favorável, eu tenho defendido reduzir, sim, para quem ganha muito, sobretudo para quem ganha acima de teto. Mas, assim, os ricos não vão sofrer. Os funcionários públicos não vão sentir. Quem está sentindo essa crise, gente, é aquele empregado mais humilde, que já não está mais empregado, né? É aquele eventual, é o autônomo, é o pequeno empreendedor que injustamente é tratado como capitalista, como dono dos recursos financeiros e econômicos. Então, eu acho que a gente tem... Falo isso respeitando as divergências, que abrir um pouco a cabeça, né? Abrir a cabeça, e eu entendo que quem tem que explicar é a prefeitura, por que está segurando tanto a reabertura, né, da economia na nossa cidade, se tem leitos sobrando, como os nossos colegas lograram êxito em evidenciar. Bom final de semana, saúde para todos,
fiquem em casa. Muito obrigada por esse espaço precioso. Até segunda-feira. Fiquem com Deus.